Olá pessoal, como é que vocês estão? Venho compartilhar com vocês mais um versículo do dia e lembrando que acabei de postar lá no canal a mensagem do coração de Deus de ontem, né? E a mensagem que eu quero trazer para o meu coração está em Lucas, no capítulo 7, no versículo 11, onde vem falando que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Nós vamos ver esse processo até chegar a essa ressurreição. Nós vamos ver que Jesus, quando ia em alguma cidade, ele já ia com propósito, ele não ia para perder tempo, sempre havia uma necessidade, sempre havia alguém ali precisando da manifestação do seu poder. E nós vamos ver aqui que Jesus, com os seus discípulos, quando ele se direciona para essa cidade de Naim, né, a multidão também seguia ele, vinha também juntamente com ele, né? Então foi na porta que ele começou a contemplar já do sofrimento da viúva, né? Ele já começou a sentir, né, a dor e o sofrimento daquela mulher que tinha o seu único filho. Era uma viúva que agora estava perdendo o seu único filho para a morte. E a cidade estava alvoroçada, a cidade, todos estavam comovidos, todos se reuniram para celebrar ali aquela morte, né? Então, Jesus parou e sentiu a dor dela. E quando ele sente, ele já fala para consolar ela, disse: não chore. Para não ficar nas minhas palavras, vamos ler aqui no 13, vem dizendo assim: quando o Senhor ouviu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão e tocou nele, e os carregadores pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-se. E o jovem, que estava morto, se levantou, começou a confessar Jesus e devolveu sua mãe. Então, quando Jesus disse para ela: não chores, né? Ele se dirigiu para ela, foi até ela. E quando ele vai até ela, ele já vai direto ao problema. Ele já toca no caixão, né? E já diz para ele se levantar. Então, Jesus não fez aquela oração. Jesus tratou aquela morte como um sono, pediu para ele levantar, né? E imediatamente, aquele jovem se levantou e começou a conversar. Jesus devolveu para a mãe. Então, todos que estavam ali agora presenciando a morte, né? Agora ia presenciar do milagre, do poder de Deus, estava ali presenciando da manifestação do poder de Deus, né? E aquela mulher que achava que aquele dia ia ser marcado por dor e sofrimento, né? Mais um dia de perda. A história dela, Jesus estava mudando. Jesus agora estava escrevendo uma nova história. Porque cidade onde Jesus entra é para escrever uma nova história, para realizar milagre, para deixar sua marca e assim glorificá-lo, seu santo nome, para glorificar o Pai. Então, o que acontece? Essa mulher agora, a tristeza que estava no seu coração, no seu rosto, não tinha mais lugar para ela, porque a vida já estava diante dela, a alegria estava diante dela e agora ela passaria a contemplar dessa alegria, da felicidade de ter de novo em seus braços, com ela, a vida, o seu filho. E ela agora passa a sair daquele lugar de morte, passa agora a ir para a sua casa de mão dada com o milagre, de mão dada, né, com a vida. E todos que o conheciam, sabiam dessa morte, também se espantariam, né, na rua da sua casa, no convívio. Todos agora
ia falar, ué, estava indo celebrar a morte, estava indo sepultar um menino e vocês estão aqui agora? O que aconteceu? Não estou entendendo. Então ali era mais uma história para eles contar, mais um milagre para eles contar. E assim se a prova viva do poder de Deus e os sinais iriam seguir os que creem. Aqueles estavam dando credibilidade agora, o poder de Deus, com essa testemunha agora convivendo ali em seu ambiente, nos lugares onde sabia que ele tinha sido morto. Então, a mãe agora sai de mão dada com seu filho. A multidão que estava ali envolvido naquela tristeza também, naquela dor daquela mãe, eles ficaram maravilhados, ficaram cheios de temor e começou a louvar a Deus. Ou seja, naquele ambiente, naquele meio, não tinha pessoa que conhecia Deus. Pode-se dizer que algumas, né? Aqui não menciona, mas até da boca do ímpio vai passar a louvar a Deus, a reconhecer o poder de Deus, passa a exaltar a Deus, porque reconhece que a soberania, que o poder pertence a Deus e somente Ele pode fazer isso. Então o temor tomou conta de toda a multidão que louvava a Deus, dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós e hoje Deus visitou o seu povo. Então aquele povo se sentiu visitado, né? Pela manifestação do poder de Deus, pelo que Deus realizou, pelo que Deus fez naquele lugar. E hoje, Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Então, não ficou somente naquele lugar o que o poder de Deus fez, né? Todos passaram a conhecer o poder de Deus através dessa notícia, através dessa morte que agora foi devolvida para a mãe. A vida foi devolvida para ela. Houve uma ressurreição naquele lugar onde jamais foi vista, onde ninguém nunca viu, nem ouviu. Ficou marcado aquele milagre dessa criança que estava morta. Então Jesus, ele não só fez na vida dessa mulher, assim como ele também pode fazer na sua vida. O mesmo poder que operou na vida dela também está disponível na minha e na sua vida, se assim cremos, se assim usarmos a palavra de Deus, chamando à existência aquilo que não existe e colocando a nossa fé no Senhor. Pode ter certeza que Ele vai vir, Ele vai responder, porque a palavra que sai dos nossos lábios, ela não voltará vazia. Pois é, a palavra de Deus diz o quê? Com o coração se crer e com a boca fazemos confissão. Quando nós confessamos o que a palavra declara, que nos pertence, a gente passa a colher os frutos dela, a ver a manifestação dela, porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz. Ela é uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma, do espírito e medula. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então, ela sai com propósito e ela vai agir em situações que nós não podemos. Então, é ela que ordena a bênção. É ela que vai fazendo o que está impossível no ambiente, fazendo-se possível. Porque é o poder de Deus, não é as nossas palavras, é o poder de Deus que entra em ação quando nós cremos e assim ela passa a ter vida. Então, se você vai ao encontro do Senhor, você vai crendo, porque quem vai no encontro do Senhor, clamar a Ele, buscar a Ele, apresentar a Ele as suas queixas, é porque está crendo, está acreditando que Ele vai estar ouvindo. Se vai estar ouvindo, você já está crendo que vai ser ouvida. Você não está se curvando, dobrando, né, perante Ele, já descrendo. Então, tudo que não é com fé é pecado. Então, se você não vai com confiança e crendo, não é melhor nem ir. Tem que fortalecer o coração, não pode ir com essa incredulidade.
tem que ir com fé e confiança, que você vai ser ouvida, vai ser atendida, porque você vai agradecer a Deus. Então, não pode ir ao encontro do Senhor sem essa confiança, com um objetivo. Você tem que ir com objetivo. A mulher com fluxo de sangue, ela foi com objetivo, foi crendo na manifestação do poder de Deus. A esperança dela estava no Senhor, né? Então, é dessa forma, a minha e a sua esperança está no Senhor. Se está no Senhor, Ele que vai realizar, porque o que Ele realiza, as obras que Ele realiza grandes, é para a própria glória dEle, né? É para que o nome dEle seja exaltado, seja glorificado, né? Então, Jesus nunca se faz indiferente com a dor de ninguém, com o sofrimento de ninguém, né? Ele sempre está atento, sempre está a observar, ele sempre está vendo, né? E pode ter certeza que ele também está de ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. Pois a Bíblia diz, abra a boca que eu te encherei. Então, você abrindo a sua boca, expressando para o Senhor, Ele vai te encher de força e de vigor, e Ele vai te dando essa estrutura para você poder passar por outro lado da margem. Amém? Então, o nosso Deus, Ele acolhe cada oração, cada pedido, cada clamor. Ele escreve no livro dele. É verdade, todas estão armazenadas, nenhuma delas ele se fez indiferente, nenhuma lágrima, nenhuma oração, ele se fez indiferente. Todas elas foram armazenadas em seu livro e pode ter certeza que a intervenção divina ela há de chegar, de se manifestar, porque foi entregue para ele as suas queixas e ele já tomou a frente dessa peleja, dessa batalha, vai guerrear e o seu trabalho agora é confiar, é esperar nele, perseverando no nome de Jesus. É na porta que Jesus entra para decidir o destino dessa mulher. E a nossa vida ela muda quando assumimos a palavra de Deus, quando entendemos os nossos direitos, o que Jesus fez por nós e que se usarmos essa autoridade, o poder que nos foi concedida, vai ser feito conforme a palavra de Deus declara, no nome do Senhor Jesus. Então, ela teve o consolo, né? Ela teve o consolo de Jesus. Na presença do Senhor somos consolados. A palavra do Senhor, ela vem nos consolando. Ela vem trazendo uma força extraordinária na nossa vida. Pois é, essa estrutura não vem do homem, ela vem de Deus. Foi quem que deu uma força extraordinária para Elias. Foi o próprio Deus. Quando ele assim orou, a chuva já estava caindo e Acabe estava indo para a sua casa. E se ela vinsse até ele, né, aquela fúria, poderia causar um acidente, algo terrível. Então ele foi, né, alcançou, né, a carruagem dele e foi ali protegendo, né? Porque se ele pediu chuva, veio e ela ia vir com tudo. Então veio com tudo já no caminho e ele foi. Ele teve essa força extraordinária, a vinda de Deus, para ser mais rápido, pode-se dizer, do que a carruagem. Então, quem concede a força ao cansado é o Senhor. Quem dá a imunidade, né, para nós é Deus. A imunidade vem do alto para os seus filhos contra a ação do mal, contra aquilo que faz e guerreia contra o nosso nome, contra a nossa vida. Pois é, enquanto estão invocando as trevas, pedindo mal, nos amaldiçoando, a nossa imunidade está em alta. O mal não consegue nos tocar, não consegue nos abalar, não consegue nos atingir. O efeito é ao contrário. Essa imunidade faz com que contemple do vigor e da força mais ainda, assim como contemplaram dessa força, desse vigor, quando viu o povo de Deus crescendo mais ainda, quando queriam eliminar eles, impedindo-lhes de progredirem. O efeito foi contrário e se multiplicava mais ainda o número
do povo de Deus. E dessa forma, contra os propósitos de Deus, o inimigo não pôde agir, não pôde se levantar, porque havia promessa sobre a vida do povo de Deus e sobre a nossa vida também. A promessa, a plano de Deus, e plano de Deus, propósito de Deus não pode ser abalado, não pode ser paralisado, porque contra os filhos de Jacó não existe encantamento, não tem como o inimigo tocar naqueles que estão habitando na habitação forte de Deus. Pois é uma muralha de fogo ao nosso redor, onde o inimigo ele não pode ultrapassar esse limite. Ele tenta, ele arma, ele planeja, mas só que os planos dele é frustrado. Porque quem habita nessa habitação forte de Deus é porque está andando na integridade, na lealdade. Dessa forma, não tem brecha, não tem como o inimigo entrar, não tem como ele se esconder, não tem como ele vir para devastar a sua vida. Ele consegue devastar quando se tem brecha, quando o inimigo está dominando. Mas se a luz está ali brilhando, se é o Senhor que está liderando a nossa vida, não é o diabo que vai liderar e escrever a história dos filhos de Deus, ou até criar uma identidade de treva para os filhos de Deus. O que eu quero dizer para vocês aqui, que Jesus ele pode ressuscitar cada área que nós apresentamos para Ele, porque aonde não tem vida vai passar a ter vida quando nós cremos, quando nós buscamos a presença dEle e começamos naquele momento a crer que o que não tem vida vai passar a ter vida pela sua fé. É verdade, o que não tem vai passar a ser acrescentado, vai passar a ter. A vida vai passar a reinar naquela área que está morto. Não sei, tem muitas áreas da nossa vida que precisa e está viva. E somente o poder de Deus que pode fazer isso. É verdade, aqui estou falando, mas tem muitas pessoas que estão enfrentando várias adversidades, ao qual muitas vezes eu não estou mencionando aqui. Mas essa ressurreição que aconteceu aqui no físico, né? Ela existe em algumas áreas de nossas vidas, né? Essa é uma história de morte, de dor, de sofrimento. E tem outras áreas da nossa vida que pode estar morto, mas Deus ele tem esse poder de ressuscitar. Ele tem um poder de trazer à existência o que não existe. Jesus tratou o sono, a morte como sono. Ele não orou clamando a ressurreição, ele não orou, ele somente falou, levanta-te. Olha a autoridade que ele tinha. Ele cria, ele sabia o que estava falando, olha a segurança dele. Então, quando nós entendemos os nossos direitos, e nós usamos ela com propriedade, com confiança, há de se manifestar, há de suceder aquilo que falamos. Porque em fração de segundo, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, ela rapidamente ficou toda seca. E os discípulos foram primeiro a contemplar. Quando viu, eles ficaram ali perplexos. E ainda mencionou essa questão para o Senhor, tanta rapidez que aquilo foi feito. E Jesus tinha um propósito para extrair daquilo que ele fez para os discípulos. E vem mencionando que o que ele fez, eles poderiam fazer e ainda maiores. Pois tudo que pedir em meu nome, recebereis. Então, o Senhor diz, em outras palavras, que nos chamou para viver de milagre. Assim como ele realizava curas, milagres, e os discípulos, aquele que conhece os seus direitos, também é para viver de milagre, de coisas maiores. Amém? Então, é hoje que o Senhor chega na sua vida, que chega na minha vida, para dizer que Ele está assim, com os ouvidos atentos, Ele está assim, acolhendo sua oração, Ele não se fez indiferente, Ele está a te observar e também Ele vem trazer
esse consolo, né? E vem dizendo que a vida já chegou, a vida vai reinar. Quando eles chegam no ambiente, a morte tem que sair. A morte vai ter que pular agora de alegria, porque aquele não é mais um ambiente para a morte, para a escuridão ficar, mas sim para a vida ficar, para a luz reinar. Então, Jesus chegou, o diabo caiu por terra, o diabo foi dissipado. Aqui não, a morte não prevalecerá. E assim, a alegria passou a reinar naquele lugar. Então, toma posse da sua bênção, toma posse dessa palavra, porque a vida chega quando nós cremos nela. O novo chega quando nós acreditamos em toda a palavra que sai da boca de Deus. Não, Jesus não foi perder tempo naquela cidade. Você também não perde tempo indo ao encontro daquele que tem ouvido, daquele que está ali pronto para te ouvir. Você não perde tempo expondo para ele a sua necessidade, embora o cenário esteja ao contrário, aparentemente não está sendo ouvida. Mas quem diz que você precisa de cenário favorável, você precisa de ver, você precisa crer, porque a fé é isso. Não é pelo que você está vendo, é pelo que você crê. E pede a Deus para fortalecer cada vez mais você e não deixar com que a incredulidade o domine, com que a ansiedade predomine. Não é verdade? Então, essa é a mensagem de Deus para o meu e o seu coração. Eu desde já vou ficar por aqui, já estou abençoando a vida de vocês. E lembrando que amanhã tem mais, amanhã tem versículo do dia e tem mensagem do coração de Deus para a glória de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu convido todos vocês a se inscreverem, deixarem aí, também seus comentários, dar credibilidade a esse canal, mostrando para o YouTube que ele é relevante e abençoador na sua vida, deixando as curtidas nos vídeos e assistindo até o final, é importantíssimo. Quando se inscreverem, tecla aí na opção todas, para que todas as vezes que entrar vídeo novo, o YouTube te notifique, amém? Para vocês que já são inscritos no canal, quero agradecer a todos, que Deus abençoe poderosamente no nome de Jesus. Lembrando que juntos, unidos em prol do reino de Deus, estaremos mais fortes, porque esse canal foi feito para glorificar e exaltar o nome do Senhor, no nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo vídeo no nome de Jesus. Tchau, tchau.